falar de um tema que vocês vão amar. Do tema. Eu não sei se vocês vão gostar da palavra, mas do tema, tenho certeza que vocês vão gostar. Que é superpoderosas. Onde estão aqui as mulheres superpoderosas? Nossa, gente, vocês nem ficaram tão animadas quanto eu imaginei que ficariam. Mas eu vou provar para vocês que vocês são muito poderosas. Eu vou provar na palavra hoje que as mulheres, estou falando das mulheres, estou falando dos homens não. Os homens é outro congresso. Vocês, nós, temos um poder que vocês nem imaginam. E nesse aspecto que nós vamos falar aqui, nós somos mais poderosas que os homens. Vocês sabem o que torna uma mulher mais poderosa do que um homem? Eita, pastora, virou feminista, misericórdia. Mas eu vou provar para vocês na palavra hoje que nós mulheres somos mais poderosas do que os homens em muitos momentos, muitas vezes. Os homens, eles têm mais força física e eles têm características que realmente são superior às nossas, mas tem um aspecto, não só esse, mas vários, mas esse aspecto que eu vou falar hoje, nós somos mais poderosos. Eu acho isso, né? Não sei se vocês vão concordar comigo. Vamos ler a palavra, então. Vocês estão ansiosos para saber que versículo é esse que eu vou usar? Super poderosos. Colocaram umas mulheres comuns. Eu achei que ia colocar umas heroínas, assim. Pô, frustraram minha expectativa aí. Achei que vocês iam colocar as meninas super poderosas, alguma coisa assim. Tudo bem, vai. As mulheres poderosas são as comuns também. E vocês estão ansiosos para saber que versículo é esse que mostra que nós somos tão poderosos assim? Vocês estão curiosos para saber que versículo é esse que está falando que a mulher tem esse poder todo, meu Deus do céu? Sendo que tem gente por aí que fala que mulher não pode nem pregar na igreja. Ai, meu Deus, é muita ignorância. Pois é, as mulheres, elas são muito poderosas e elas estão na Bíblia e de uma forma muito destacada, e vocês vão ver, não sei se vocês vão gostar, mas vocês não têm mais. Tem algum apoiozinho assim? Qualquer coisa para pôr assim, para ficar mais fácil. Está lá em Provérbios 18, 21, abram aí suas Bíblias, provavelmente vão colocar aqui, mas se você quiser abrir sua Bíblia, para você ver que está mesmo na Bíblia, pode abrir aí. Acharam? Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Ixi, ninguém achou, gente. Coloca o texto aí para a mulherada. Não tem, é o texto principal. Provérbios 18, 21. Então, eu vou ler para vocês. Presta atenção. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Eita, aí já desanimou, né? Eu comecei a falar que vocês são poderosos, mas talvez, lendo esse versículo, vocês já perceberam que essa palavra não é exatamente uma palavra motivacional, né? Tudo bem, gente. O Senhor exorta quem Ele? Ele exorta quem Ele? Ele exorta quem Ele? Vocês têm que falar com convicção, gente, para vocês se sentirem amadas. Quem aqui é filha de Deus? Quem aqui é amada do Pai? Então, receba essa exortação com todo amor, amém? Amém. Quem aí gosta de falar? Ah, mano, vocês estão brincando comigo. 5 mulheres aqui gostam de falar. Ah, vai enganar outro, vai. Quando vocês veem a amiga de vocês não gostam de falar?
Pelo amor de Deus, eu amo falar. Eu sou uma das mais poderosas aqui nesse lugar. Eu amo falar, eu amo encontrar minhas amigas e conversar. Quando eu me encontro com as minhas amigas, eu sinto que teria assunto para até umas 4 horas da manhã. Só que a gente, assim, da minha idade, a gente já está um pouco mais cansada, os filhos sugam um pouco nossas energias, então a gente não tem mais tanto ânimo de falar como antes. Eu tinha mais ânimo antes, mas eu ainda gosto muito de falar, gosto de conversar, gosto de encontrar com as amigas e falar muito e contar as novidades. Esses dias a minha amiga Carol, lá de Brasília, estava em São Paulo. Eu fiquei desesperada, porque eu queria encontrar ela, porque eu tinha um monte de coisa para conversar com ela, não consegui falar com ela. Mas tudo bem, gente. Faz parte, né? A vida corrida é assim mesmo. Então, gente, olha que texto interessante. Aqui fala que a língua tem um poder. Vocês já pararam para pensar o quanto isso é sério? Então, se a gente gosta muito de falar, quer dizer o quê? Que nós temos muito poder. Só que esse poder, ele pode ser um poder para a morte ou um poder para a vida. Vocês pegaram aí a imagem que eu pedi da Ela, a deusa da morte? Vocês conhecem esse personagem? Essa personagem é uma personagem da Marvel e ela representa, né, na história, uma deusa muito poderosa. Ela é muito poderosa e ela é a deusa da morte. O que eu quero perguntar aqui para vocês é muito sério, é muito grave. Com o que vocês têm usado esse poder tão grande que Deus nos deu? Para a vida ou para a morte? Seja sincera com você mesmo nesse momento. Não precisa falar para a amiga que está do lado e nem levantar a mão. Eu quero que você pense aí com você. Será que esse poder que a minha língua tem, quando eu abro a minha boca, eu tenho usado esse poder tão forte para a vida ou para a morte? Será que eu sou uma super poderosa da morte? Ou eu sou uma super poderosa que tem gerado vida? Essa é a pergunta que você deve se fazer hoje. Pastora, seja mais clara. Como que nós podemos trazer morte através da língua? Eu vou falar aqui de algumas coisas, algumas palavras que a gente usa, algumas formas de palavra que a gente usa que podem gerar morte. Quem aqui quer gerar morte? Quem aqui quer ter o poder da morte? Se você quer ter o poder da morte, vem aqui que eu vou expulsar esse demônio agora de você. Porque está desejando a morte de alguém aí, está grave o problema, gente. Misericórdia, hein? Mas eu tenho certeza que vocês não querem gerar morte. Então, o primeiro passo para a gente gerar vida é parar de gerar morte, sim ou não? Porque ou você gera vida ou você gera morte. Se você estiver gerando morte através das suas palavras, não tem como gerar vida. Uma coisa é incongruente, não combina, não mistura, não tem como. Então, o que a gente precisa fazer? Se livrar da morte. Quem aqui quer se livrar da morte? Quem aqui quer trazer vida para a sua vida? Quer trazer vida para dentro da sua casa, para dentro da sua família? Quer trazer vida para o teu ministério? Amém? Quantas querem isso? Aleluia! Então, vamos perceber hoje aqui o que tem trazido a morte através da nossa língua. Bom, a
primeira coisa, e mais... Alô? E mais está amarrado agora, em nome de Jesus, toda interferência maligna no som. Está repreendido. Bom, a primeira coisa que traz morte é uma coisa bem comentada no meio evangélico, que é a murmuração. Murmuração. Vamos ler aqui Mateus 17, 20. Olha só que interessante isso daqui. Porque a sua fé é muito pequena. Aqui Jesus está falando. Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade. Se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Presta atenção nisso. Nada seria impossível para vocês se vocês tivessem uma fé e se vocês falassem para a montanha: montanha, sai daqui e vai para lá. Eita, como assim? Imagina só, Sheila, você chega lá em Minas, aquelas montanhas, e vai lá: montanha, vai um pouco mais para cá, para eu ver o pôr do sol. Loucura, né? Ninguém vai fazer isso. Bom, então o que quer dizer essas montanhas? O que será que quer dizer essas montanhas? As montanhas, elas estão aqui como uma ilustração. Estão ilustrando o quê? As dificuldades, os obstáculos da nossa vida. Quem aí já passou por algum problema que você se deparou e você falou assim: mano, já era. Não tem como solucionar isso aqui. Todo mundo que é paulista fala assim, né? Mano, lascou. E agora? O que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Estou agora diante de uma situação impossível. Não tenho o que fazer. E agora, o que eu faço? Pois é. Quando a gente se depara com um problema, com um obstáculo, com as dificuldades da vida, o que a gente costuma fazer? Não falar para a montanha. A gente fala da montanha. Então, a gente pega e vai e começa a falar o quê? Ai, que droga, eu sou uma inútil mesmo, que eu não consigo resolver esse problema. Ai, esse problema vai me matar. Ai, meu Deus, eu não sei o que fazer. A gente fica sem dormir. Gente, vamos lá, deixa eu falar um negócio sério aqui com vocês. Eu não estou pregando para vocês não, tá? Eu estou pregando para mim. O que vocês acham o quê? Eu sou mulher poderosa também. E muitas vezes, sim, eu uso esse poder para a morte. Então, nós estamos sendo exortadas juntas aqui, amém? Tamo juntas, gente, tamo juntas, te entendo. Então, olha só. E quando a gente fala da montanha, isso significa o quê? Que a gente está murmurando, que a gente está reclamando. Sendo que Jesus já deu toda a fita aqui. E, gente, vamos falar sério. Como Deus é poderoso. Quem aqui já viu milagres? Quem aqui já orou e foi respondido em alguma coisa? Cara, é incrível. Eu até contei na última vez que eu estava pregando, que eu estava passando por uns problemas, eu não contei para vocês qual o problema. Nem vou contar hoje também, mas vou falar do mesma questão. Estava passando por um problema que eu não via solução. Era uma montanha na minha frente. Era uma coisa assim que não dava para solucionar. E eu cheguei a pecar, cheguei a ficar sem confiar em Deus, cheguei a murmurar. E aí, em algum momento, Deus falou comigo: filha, a conquista está chegando. A conquista está chegando. Calma, confia, espera. Basicamente, quieta. E aí eu falei:
Amém, Senhor? Vou confiar e comecei o quê? Orar. Senhor, Tu sabes, Pai, olha isso. Olha essa montanha. E aí eu comecei a imaginar essa montanha saindo da minha frente. Comecei a declarar que essa montanha ia sair. Comecei a falar para a montanha, montanha, você vai sair daí. Porque eu vou ter a vitória em nome de Jesus. Gente, vocês não têm noção do que aconteceu essa semana passada. A montanha saiu com tanta força, com tanta violência, que até agora eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu falei, o que está acontecendo? Tudo se solucionou. Tudo! Eu fiquei assim, dava para resolver desse jeito? Eu estava tão cega com a minha falta de confiança, eu estava tão cega com a minha murmuração, que eu não conseguia ver a saída. E aí, depois que eu comecei a falar com a montanha, as coisas mudaram de cenário. Então, olha o poder que tem a nossa boca, queridas. Vamos parar de murmurar em nome de Jesus, porque Deus te deu um poder de vida e não de morte. A partir do momento que você começar a declarar a bênção, começar a declarar que essa montanha ela vai sair do lugar, você vai ver a bênção e o favor de Deus sobre a sua vida. Creia nisso. Amém? A segunda coisa que traz morte, segundo poder aqui da nossa língua que traz morte, é a maledicência. A maledicência já não é tão comentada quanto a murmuração, porque a murmuração toca em coisas muito físicas que podem acontecer se você parar de murmurar e começar a declarar bênção. Já a maledicência é um pecadinho de estimação. Eita! Quem aí tem esse... Não precisa levantar a mão. Quem aí tem esse pecadinho de estimação? Gente, a maledicência é um pecado que ela causa um prazer muito gostoso para a carne. Por isso que muitas vezes é tão difícil vencer esse pecado. Porque quando a gente fala mal de alguém, quando a gente fala mal, mesmo que sutil, mesmo que de uma forma disfarçada, a gente está se colocando como superior naquela situação. Então, por exemplo, se você fala, a Janaína está tão linda hoje, mas eu não gostei muito da calça dela. Então, falando bem, mas falando mal ao mesmo tempo, né? Aquela coisa disfarçada. Então, a mulherada tem muito esse problema. Não estou falando mulherada vocês, não. Estou falando todos nós aqui. Temos esse problema. Por quê? Porque é gostoso a gente sentir superior. Então, eu já fui muito vítima de maledicência, vocês foram muito vítima de maledicência e também nós já fomos muito maledicentes, né? Isso acontece muito entre as mulheres, muito, de ficar criticando e de ficar, né? Quando eu era mais nova, eu gostava de ir nos casamentos, amava ir nos casamentos, porque eu ficava dando nota para os vestidos das madrinhas. Né? E quando a gente é criança, a gente gosta já, né? A mulherada aí gosta de ficar, deixa eu ver, nossa, esse aí tá bonito, hein? Esse aí tá horrível, credo, não sei o quê. E aí, quando a gente cresce, a gente adquire mais maldade, e aí não passa a ser apenas uma brincadeira, passa a se tornar um pecado. Fora, quando o negócio foge do campo da aparência e vai para o campo da crítica interna. De você começar a criticar, ou determinar, ou julgar o que está dentro do coração das pessoas. Como que eu posso determinar ou dizer,
o que você está passando, o que você está sentindo no seu interior. Ai, mas se fosse eu, filha, se fosse você é outra pessoa. Então a gente não pode se dar ao direito de falar mal das pessoas só para se sentir um pouco mais confortável. Deixa eu dizer para você, eu vou te dar agora uma informação muito importante, que você pode usar isso para o resto da sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Existem outros assuntos a não ser falar mal dos outros. Sabia disso? Tem gente que não sabia disso. Estou falando aqui para vocês agora. Não precisa falar mal dos outros. Existem outros assuntos muito melhores para se falar. Por exemplo, o bem dos outros. Olha só. Existe. Você pode falar bem. Você pode falar de revelações. Você pode falar de ideias. Eu com a minha amiga Alana, a gente é assim. A gente sempre tem as ideias. Ai, amiga, eu tive uma ideia. Você acha que a gente pode fazer com os adolescentes? Isso, tal. Ai, amiga, você já teve alguma ideia, alguma estratégia para o Congresso de Mulheres? A gente sempre está ali conversando sobre várias coisas interessantes. Não precisa ficar falando mal de ninguém. Então, a maledicência, ela enche a sua vida de tudo que é podre, de tudo que é mal, de tudo que não presta. Sabe por quê? Porque as nossas palavras, elas são energia. E essa energia, quando ela é liberada, ela fica no ar. E quem recebe primeiro essa energia? Quem recebe a primeira energia das coisas que você fala? Você mesmo. Aí você fala assim, ai, eu estou trabalhando num ambiente tóxico. Olha a jogada aí, hein? Olha a jogada. Ai, o meu marido é tóxico. Ai, minha mãe é tóxica. Não sei o que é tóxico. Filha, é muito fácil. Se sua mãe é tóxica, é só você não ficar muito perto dela, você não vai se intoxicar. O problema é se você for tóxica. Porque se você for tóxica, você vai morrer asfixiada aí, minha filha, com o seu próprio veneno. Ah, mas eu nem estou falando mal de mim, eu nem estou murmurando. Mas quando você fala mal do outro, aquilo te enche de lixo, te enche de pecado. E aí você fica ali totalmente asfixiada com aquela maledicência. Queridas, vamos mudar a nossa linguagem, vamos aprender a elogiar de verdade, vamos aprender a falar bem das pessoas, vamos aprender a profetizar, minha filha. Tem líder que só fala mal dos discípulos. Poxa vida, será que aquela pessoa que você cuida não tem nada de bom? Misericórdia. Eu recebi alguns discípulos de outras redes. E não todos os líderes, não foram todos que fizeram isso, mas a maioria. Chegava para mim e falava, olha, cuidado com essa pessoa, que essa pessoa é terrível, essa pessoa vai acabar com a tua rede, essa pessoa, olha, misericórdia, essa pessoa é a pior pessoa do mundo, ela é muito chata, ela é muito isso, muito aquilo. Aí até assusto, né? Até assusto. Fala, misericórdia, vou tomar cuidado sim. Quando eu vou ver, a pessoa tem um monte de qualidade, a pessoa é mó gente boa, a pessoa é mó frutífera. Como assim? Mas a maledicência. Quem sabe o seu discípulo ainda não melhorou por conta das suas palavras que você tem lançado sobre a vida dele. Quem sabe se você não começar a profetizar sobre a vida dos seus discípulos, eles não vão melhorar. Eu fiz uma coisa no meu discipulado há muitos anos atrás. Eu fiz uma árvore de papel, colei na parede assim, com vários galhos, coloquei as folhas e fiz vários frutos. E esses frutos eram corações, se eu não me engano. Faz muito tempo. E coloquei as fotos das minhas discípulas ali. E no coração de cada uma delas, né, da foto, eu escrevi
uma declaração profética. Porque muitas delas falavam, eu tenho esse problema. E eu declarei sobre a vida daquele problema, que ela não era mais aquele problema, que ela era o contrário daquilo. Queridas, aquilo foi um choque. Quando elas entraram na cozinha, que foi na minha casa, saíram da sala, que elas olharam assim para mim, pastora, você está louca? Que é isso? Eu não sou isso daqui, eu sim. E comecei a declarar sobre a vida delas, que elas eram o contrário do que o inimigo tinha declarado e determinado sobre a vida delas. E elas se tornaram grandes líderes, essas mulheres, a maioria delas hoje estão na equipe do pastor Rairini. Então, olha só o poder da palavra. Muitas daquelas não conseguiam ter frutos e hoje são frutíferas. Muitas eram tímidas e hoje são grandes pregadoras. É incrível o poder da palavra. É incrível quando a gente troca a maledicência pela profecia, quando a gente pode ver o favor e a graça de Deus. Olha só, lá em Filipenses 4:8, diz assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável, pense no que é excelente e digno de louvor. Queridas, amigas, as suas conversas, elas têm sido como um louvor a Deus? A sua conversa com a sua amiga glorifica a Deus? Ou glorifica a sua carne, porque te coloca como superior? Porque, quando a gente rebaixa os outros, fala mal, a gente se coloca como superior. Quem tem sido glorificada através das nossas conversas, através das nossas palavras? A nossa carne? O diabo tem sido glorificado? Ou Deus tem sido glorificado? Eu tenho certeza de que quando você fala bem de alguém, você está glorificando a Deus, porque nós somos criatura, nós somos filhos de Deus, filhas de Deus. E quando você fala bem de um filho de Deus, você está falando bem de Deus. Quem aí é mãe? E quem aí ama que fala bem dos seus filhos? Gente, que delícia, né? É quando alguém fala bem dos nossos filhos. Nossa, como seu filho é lindo. Aí você fala, puxou a mãe. Ai, como seu filho é educado, é bonzinho. Aí você pensa, você não viu lá em casa, mas, obrigada. Nossa, eu dou uma educação muito boa mesmo. Então, gente, é maravilhoso quando elogiam os nossos filhos. Quando você elogia a sua amiga aí do lado, você está glorificando a Deus, você está alegrando o coração de Deus. E a terceira coisa que traz morte através da nossa língua, gente, preste muita atenção nisso. Esse último tópico é um tópico muito importante, porque essa semana eu recebi muito ataque nesse sentido. Para quem não me conhece, para quem me conhece também, que eu sou a mesma pessoa, se você conhece ou não, mas enfim, quem não sabe, eu cresci na igreja. Vocês sabiam disso? Quem sabia? Eu cresci na igreja. Meu pai sempre foi pastor, desde que eu me lembro. Ou seja, eu nunca falei palavrão, assim, na frente dele, nunca tive costume de falar palavrão. Claro, teve uma época que eu fui do mundo, que eu até forçava um pouco. Eu dei uma desviada aí, eu até forçava um pouco, tentava falar um pouco de palavrão para me enturmar, mas assim, nunca foi um costume.
E, gente, já faz mais de 10 anos que eu tô sem desviar. Então, faz muito tempo. Não, mais de 10 anos? Muito mais. Enfim, já faz uns 15 anos aí. Um pouco mais de 15 anos. Nossa, mais. Daqui a pouco, aí, 40 anos, eu estou aqui viajando. Então, gente, eu não tenho o costume de falar palavrão. Dessa semana, depois que eu preparei essa palavra, começou a vir palavrão na minha cabeça, do nada. Começou a vir música que tem palavrão na minha cabeça. Eu falei, mano, o que é isso? Música que tem palavrão? Faz anos que eu não ouço essa música. Meu Deus, faz uns 10 anos que eu não ouço essa música. Da onde surgiu isso na minha cabeça? Confessei para o meu marido, que estava ali mais perto de mim, que é o meu sacerdote, né? Falei, amor, não sei o que está acontecendo, meu. Está vindo um monte de palavrão na minha cabeça. Ele falou, você não ia pregar sobre isso? Eu falei, oi, que lerda, né? Nem me toquei. Ou seja, queridas, veio uma intercessão sobre a minha vida. Então, eu tenho certeza que muitas de vocês ainda têm problema com isso que nós vamos falar agora. Então, terceira coisa que polui, que amaldiçoa, que traz maldição sobre a sua vida, que traz morte para a sua vida, são as palavras obscenas. Palavras obscenas, elas são a tradução de palavra torpe. E palavra torpe significa obsceno, nojento, impuro, sujo, manchado. Então, está lá em Colossenses 3:8, diz assim, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, ó, a maledicência aqui de novo, e da linguagem obscena. Em algumas versões, algumas traduções, está linguagem ou palavra torpe. Então, queridas, a gente sabe que os significados dos palavrões, que a gente sabe que é palavrão, muita palavra é palavrão. Às vezes você costuma lá falar, na dúvida, pergunta para a sua líder. Líder, isso daqui é palavrão? Outro dia eu estava com o meu discípulo, a gente foi sair, de repente ele soltou um palavrão. Mas claramente ele não percebeu, ele não, para ele era uma coisa normal. Falei, filho, você falou um palavrão. Sério? Isso é palavrão? É palavrão. Como que a gente sabe mais ou menos o que é palavrão? O que é uma palavra obscena? O que é uma palavra torpe? É uma palavra que significa uma coisa obscena, ou seja, sexual. Uma linguagem impura, entende? Então, vocês podem perceber, todos os palavrões, eles querem dizer, eles significam coisas obscenas, coisas sexuais. Então, a nova linguagem a linguagem de uma cristã, de uma filha de Deus, uma mulher poderosa que traz vida através das suas palavras, não pode ser uma linguagem obscena. Porque a linguagem obscena, ela traz o pecado para dentro da sua vida, para dentro da sua mente. Porque se você começar a pensar naqueles palavrões, vocês vão perceber que aquilo ali é uma coisa impura, uma coisa não muito legal para você falar no seu cotidiano. São coisas íntimas, são palavras de partes íntimas, muitas vezes, né? E para a gente falar de uma forma científica, de uma forma educada, é importante a gente falar a linguagem científica. Então, né, você vai falar ali de alguma parte do corpo, você vai falar o nome e não uma palavra obscena. Amém? Porque nós, filhas de Deus, temos uma nova linguagem. Amém? Pastora, mas eu nem falo palavrão pensando nisso. Queridas, está na palavra. Para você parar de falar palavras obscenas. Não sou eu que estou falando. Você precisa se livrar desse pecado. Pecado? Gente, tá aqui junto com a maledicência. É pecado. Falar palavrão é pecado. Então, vamos nos livrar da palavra obscena, dos palavrões.
Então, quem aqui é santa? 3 pessoas. Ufa. Se Jesus voltasse agora, só nós 3 ia para o céu. Glória a Deus, irmãos. Pelo menos eu não ia sozinha, hein? Gente, só santo vai para o céu. Ah, pastora, mas eu tenho um monte de pecado, eu peco. Então, uma boa oportunidade para você se arrepender hoje, porque para chegar no céu, minha filha, você vai ter que estar santa. Você vai ter que estar com as suas vestes totalmente limpas. Não entra. Ah, olha só, aqui, ó, pedacinho das minhas vestes, tem aqui, ó, palavra obscena. Não pode, não vai entrar. Ah, olha aqui, tem uma maledicência aqui. É muito sério, gente. Não vai entrar. Eu quero que todo mundo aqui vá para o céu comigo, hein? Vou perguntar de novo, quantas santas tem aqui nesse lugar? Que lavaram as suas vestes com o sangue do Cordeiro. Então, hoje é o dia da gente se purificar ainda mais. Em Apocalipse diz, aquele que está sujo, suje-se mais. E aquele que já está puro, que já está santo, santifique-se mais. Ou seja, quem aqui é santo? Então vamos nos santificar ainda mais, amém? Vamos nos colocar de pé. Se você tem pecado em algumas dessas questões, a murmuração, na maledicência ou na palavra obscena, quero pedir que você dê um passo de fé. Queria chamar os músicos. Queria que você desse um passo de fé hoje. E viesse aqui na frente, mesmo que você tiver com vergonha. Porque reconhecer o nosso erro é o primeiro passo. Então, se você tem falado mal de alguém ultimamente, se você tem murmurado, eu também estou aqui na frente, tá? Estou aqui também, eu estou só aqui porque eu estou orando, vou orar agora. Se você tem murmurado, tome essa decisão hoje.